médicas, né? Será que isso é diferente? Será que tem alguma diferença em relação aos médicos, né? A gente vai ver um pouquinho a estatística. Só para complementar, SAERJ-SBA são as minhas sociedades, a regional e a brasileira de anestesia. O CBMEV é o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Eu conheci a medicina do estilo de vida graças ao movimento Médicos Atletas. Não é especialidade no Brasil. Eu não sei se vocês conhecem, ela é uma especialidade criada nos Estados Unidos, mas o Colégio Brasileiro, ele é chancelado por Harvard e eles estão tentando, estão na luta de tornar uma especialidade com RQE, mas é uma área de atuação para diversas especialidades médicas e profissionais de saúde. E o Exercise Medicine é um projeto norte-americano onde a Sociedade Americana de Medicina Esportiva incentiva que médicos falem sobre exercício na consulta. Bom, gente, aí temos 3 colegas do movimento, né? E o nosso slogan é Médicos Saudáveis, Pacientes Saudáveis. E vocês vão entender mais para frente o porquê que a gente tem no movimento algumas causas, algumas lutas. E essas 3 representantes, as escolhidas aqui para estar no slide, a doutora Ana Simões, que é uma ortopedista, maratonista também de São Paulo, da Santa Casa de São Paulo. Já foi diretora da Expand, né? É médica do esporte. A Fabíola é uma médica carioca, emergencista. E a Carol, que é uma estudante de medicina. Eu vejo, né, ao longo aí desses anos, os estudantes acabam se formando, tudo, então acompanho eles. Ela é atleta olímpica de patinação de velocidade. Então é possível, vocês vão ver ao longo aí do tempo como que é legal, é importante a gente conhecer o outro lado, né, do médico. O que um médico pode ser além de ser médico? Bom, aí todo mundo pensa, Michele, mas o movimento Médicos Atletas foi planejado, como é que foi isso, né? Aqui na foto tá representado o meu marido, Fábio Monteiro, ele é cirurgião vascular e endovascular, e a gente tem uma característica em comum, a gente ama esporte. Eu sou muito esportista, eu sou aquela que se vocês me chamarem agora para fazer alguma coisa, eu testo tudo, experimento tudo. E foi totalmente despretensioso. Eu sempre me incomodei, né, ao longo da faculdade, ao longo da residência, em ver meus colegas negligenciando a sua saúde, seu autocuidado. Isso sempre me incomodou. Eu sempre fui uma pessoa que me questionei por que isso. Eu estou numa faculdade de medicina, eu quero aprender saúde, mas eu estou vendo meus amigos adoecendo. Beleza, isso passou. Eu questionando isso com o Fábio, numa viagem, em abril de 2019, eu já com 2 filhos, os meus filhos, a gente numa viagem de família, eu falei assim, eu estava começando a mexer em Instagram, falei assim, Fábio, não é possível, eu preciso conhecer, porque ele fez Unirio, e um pouco antes de mim, a gente via que não tinha, muito pouco, colegas que praticassem esportes. Eu falei, cara, não é possível, vou nesse Instagram para descobrir esses caras, deve existir alguém. E aí eu criei o Instagram, um perfil que já era Médicos Atletas, e eu gosto dessa expressão do atleta, eu gosto desse exemplo da vida do atleta. Eu já vou até colocar aqui o conceito do atleta, não é o atleta medalhista, o atleta que vai para o pódio. O conceito do atleta é essa vida que o atleta tem de se cuidar, de ter uma disciplina, uma rotina, um autocuidado. É esse conceito que eu trago para o movimento. Então, o movimento ele precisa mostrar que nós somos atletas quando a gente consegue equilibrar essa vida louca, essa rotina louca, com uma vida saudável. E aí eu criei um Instagram para conhecer esses colegas. Só que eu criei, acabou que virou uma comunidade, uma grande comunidade. Eu conheci esses colegas, inclusive, né? Vocês estão aqui e a gente tem alguns colegas que a gente acaba conhecendo, saindo do virtual e vindo para o presencial. Então, hoje, somos a maior comunidade de médicos e estudantes de medicina que leva a vida mais saudável e acredita no esporte como uma ferramenta de transformação, buscando sempre conciliar essa rotina profissional agitada e cansativa com essa vida saudável, né, e ativa.
Esse aqui é o coração do movimento, esse QR Code aqui ele dá lá no Instagram, mas o Instagram é @medicos.atletas. A gente, que eu não atualizei, tá, gente? Mas a gente já está com um pouquinho mais de 34 mil seguidores. Aqui são todas as fotos, não são da internet, não são do Google, são reais, são colegas. Esse daqui, por exemplo, é o Renê Pereira. Ele é um médico, para-atleta olímpico. Ele é medalhista bronze no remo nas Paralimpíadas de Tóquio. Então, é médico, nós podemos. Bom, aí só para falar um pouquinho do movimento, a gente tem uma abrangência nacional, fazemos um cadastro, então estamos em todos os estados do Brasil, né? Claro que a região sudeste é a mais concentrada, mas isso está mudando ao longo aí dos anos. Também temos um equilíbrio aí, a mulherada gosta um pouquinho mais, né, de Instagram, mas a gente tem várias faixas etárias, pegando desde o estudante até o formado já mais experiente. Em relação à classe profissional, no Instagram, a gente tem uma variedade, né? Claro que o objetivo nosso é atingir, né, atuar na classe médica. São os médicos e são os estudantes de medicina. Mas os profissionais de saúde também se identificam, porque a rotina deles, da enfermagem, da nutrição, do fisioterapeuta, principalmente se trabalham em hospital, é cansativa e agitada. E os pacientes também têm começado a acompanhar, porque eles gostam, eles adoram ver os médicos deles se exercitando, se movimentando, sendo exemplo. Em relação à modalidade esportiva, temos várias, né? Claro que a corrida e esportes com peso acabam dominando um pouco. Em relação ao nosso propósito, né? A gente tem um propósito de promover a saúde através do incentivo. E isso é muito importante, servir de exemplo para os nossos pacientes, nossos familiares e principalmente nossos colegas, nossos familiares e principalmente nossos pacientes. Aqui, mais uma vez, Ana Simões com o paciente dela correndo lá em São Paulo. Aqui é o Jorge Vaz, que trouxe o colega médico Lafayette para o esporte e para o movimento. E aqui a doutora Flávia, com os seus 2 filhos, inclusive ela correu a São Silvestre com o filho mais velho. Bom, defendemos, como eu falei, né, alertar a classe médica da importância de priorizar a sua saúde, incentivar esse estilo de vida saudável e ativo, incentivar o exercício físico na formação médica. Vocês vão ver que a gente atua nas universidades, na graduação, nas residências médicas, e trazer o conceito de médico como exemplo para o seu paciente. E aí eu gosto de trazer esse meme, que é da internet, que é um meme muito interessante, que é o expectativa e realidade. Por quê? Porque é importante que a gente perceba que a gente está sendo observado. Agora, a classe médica, os profissionais de saúde, está todo mundo indo para as redes sociais e a gente está sendo observado de tudo quanto é lugar. E a gente é observado pelos nossos pacientes, a nossa família, pelos nossos próprios colegas. Mas como a gente realmente está? Como é que a gente se vê? A gente está naquele ponto do burnout, surtado? Será que é isso? E como a gente realmente é? A gente consegue equilibrar essa rotina profissional com uma vida saudável? Então, para isso que o Médicos Atletas vem para ajudar a equilibrar. Bom, eu vou falar um pouco da saúde, mas o Médicos Atletas, dos pilares da medicina de estilo de vida, a atividade física é o que eu mais gosto, né, e é o que vem a ser o objetivo. Mas mais para frente a gente vai falar um pouquinho dos aspectos gerais. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês sabem se a prevalência de sedentarismo da população em geral e dos médicos brasileiros é maior, menor, igual? Como é que está? Como é que está o sedentarismo na nossa classe? A gente tem que parar para pensar nisso, né? Mas antes de falar da classe médica, eu trago, né, os dados que todo mundo já está cansado de saber sobre a população em geral. E aí o Vigitel, ele tem algumas informações e ele tem os fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis. E eu vou trazer uma informação sobre a prática de atividade física, que também já sabemos que temos uma variação, né, nessa prevalência do sedentarismo, da inatividade física
em relação aos estados no Brasil, isso varia. Mas uma coisa que é mais importante, cabe aqui para a gente, em relação à saúde da mulher, é que o próprio Vigitel, ele mostra que a prática insuficiente de atividade física ela é maior no sexo feminino. E que o próprio IBGE mostra que, apesar de 46% do nosso país ser sedentário, desses 46, 51,5% são mulheres. Opa, 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 né? Bom, e aí, bom, a gente já sabe, sai toda hora veiculado, principalmente no pós-pandemia, né, que o Brasil, ele lidera os países que menos fazem exercícios físicos. Bom, somos sedentários, essa é a verdade, a gente não tem uma estatística boa. E aí, a Érica me ajudou muito, e eu vou traçar isso com calma depois, porque esse estudo, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é o posicionamento, todo mundo recebe, tem acesso, né? Eu não sei se vocês já leram, eu achei extremamente interessante esse posicionamento sobre a saúde cardiovascular nas mulheres, porque a gente tem que ter essa visão de que não é igual. E também por conta desses dados que mostram que as mulheres, né, têm uma estatística pior, digamos assim. E aí, para corroborar, a mortalidade proporcional por doenças cardiovasculares, ela foi maior nas mulheres durante todo o período de 1990 a 2019. E também corroborou que a inatividade física, que é um outro fator de risco comportamental, né, aumentou no Brasil nesse período com o predomínio das mulheres. Aí, nos meus estudos, eu peguei alguns trechos, né, do documento e ele mostra, né, que a gente tem, eu achei muito interessante isso em relação a termos fatores de risco tradicionais, que todo mundo está exposto, mas ele coloca aqui, nas mulheres, os mais impactantes para a doença cardiovascular, olha aqui que está o sedentarismo, e aí a gente tem os tradicionais, mas a gente tem os fatores de risco específicos do sexo feminino, né? E que eles aumentam a morbimortalidade e eles são considerados fatores potencializadores de risco. Ou seja, ser mulher é um fator potencializador de risco. E aí eu criei isso daqui, até mostrei meu marido, ele falou, Michelle, isso é muito doida. Eu falei assim, ser médica é um fator potencializador de risco? Então, quer dizer que eu tenho os fatores tradicionais, eu tenho os específicos do sexo feminino, e ser médica é mais um fator potencializador? Eu acredito que sim. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho da classe médica. Por quê? Porque, gente, os estudos já são escassos nos médicos, na classe médica. Quem dirá nas mulheres médicas? Então, assim, é difícil estudar médico, mas eu trouxe algumas informações para vocês. Esse estudo aqui do CREMESP, da década de 2000 a 2009, já mostrava que médicos homens vivem, em média, 3 anos a menos que homens da população em geral, e que médicas mulheres vivem, em média, 20 anos a menos que as mulheres da população em geral. Em relação à classe médica, a AFIA também, o grupo AFIA fez um estudo com 3.115 médicos e mostrou que 71% não praticavam atividade física regular, 67% não mantêm uma rotina de lazer, 65% não dormem pelo menos de 6 a 8 horas por dia. Gente, ser médico é sim um fator potencializador, né? Saiu na Folha de São Paulo o estudo da Associação Paulista de Medicina que a taxa de médicos sedentários é quase o dobro da população em geral. Já? Não é possível, não. Não, pelo amor de Deus. Por favor, me deem mais um tempinho. Tem um vídeo muito legal que eu quero passar para vocês. E aí, com essa escassez de estudos da classe médica, nós do Movimento Médicos Atletas, junto com o grupo do Exercise Medicine pela Santa Casa de São Paulo, fizemos esse estudo, né, que foi a análise da prática de atividade física realizada por médicos brasileiros e o impacto do Covid, do isolamento pelo Covid, que a gente estava no meio do Covid. Tivemos 1.215 respostas, que já mostraram que 71% não realizavam nem atividade física leve e que, segundo os critérios da OMS, 83,6% são sedentários. Também, se vocês quiserem baixar o estudo, está aqui no QR Code, mas podem me pedir.
Bom, e aí também, né, mais um dado do posicionamento, né, da sociedade que analisa o burnout, a qualidade de vida e a espiritualidade nas mulheres. Mas tem uns dados sobre mulheres médicas, como que esses sinais de burnout, né, num estudo realizado com médicas brasileiras, durante a pandemia, mostra que 61,6% apresentaram sinais de burnout, com exaustão emocional, sentimentos negativos frequentes e insatisfação para a sua capacidade com o trabalho. Em relação à qualidade de vida, a gente tem alguns indicadores da qualidade de vida, como emprego. Então, a nossa profissão, ela sim influencia, né, na nossa qualidade de vida. E riqueza que está direcionada ao emprego, à saúde física e emocional. Então, talvez esses dados sejam os que deixam a nossa profissão mais suscetível, mais vulnerável. E aí, apesar dessas médicas terem avaliado uma boa qualidade de vida, 64,8% não aproveitaram a vida verdadeiramente. Isso é um outro dado que chama muita atenção. Isso aqui também chama atenção. Apenas 36,6% consideraram a sua vida sexual satisfatória e cerca de 94% tiveram, pelo menos ocasionalmente, sentimentos negativos. Isso é muito sério, gente. Bom, mas a espiritualidade ela vem como um conforto e segurança, na maioria, e uma força espiritual em tempos difíceis, como foi a pandemia. E aí esse dado, né, essa imagem que eu vou começar a colocar agora em todas as minhas apresentações, resumindo isso e concluindo que esse estudo, realizado com médicas brasileiras durante a pandemia, mostra uma maior suscetibilidade das mulheres aos fatores psicossociais. Então, né, ser mulher e médica é sim um fator que acaba reforçando isso. E aí eu pergunto para vocês, mas gente, a gente faz faculdade de medicina, por que a gente sabe, a gente aprende saúde, a gente estuda saúde, a gente pensa, tem que salvar o paciente, mas por que a gente sabe tanto e não consegue fazer? E aí eu encontrei, né, ao longo dos meus estudos, esse médico, que é o Luiz Antônio Nogueira, ele já é um senhor, está aposentado da Unifesp, ele é psiquiatra e psicólogo médico, ele é um dos maiores estudiosos brasileiros da classe médica, e aí ele traz, né, algumas hipóteses, mas o interessante é que na capa do compilado dele de saúde do médico, ele já coloca essa frase: estes são os deveres de um médico. Primeiro, curar a sua mente para ajudar a si mesmo antes de dar a outra pessoa. E isso daí, ele diz que é um epitáfio de 2 depois de Cristo. Bom, e ele chama, né, a atenção para a conspiração do silêncio, que o médico nega as suas condições, nós somos mais resilientes, a gente é treinado numa situação mais hostil, né, a nossa relação saúde mental e trabalho é muito mais agressiva, né, o estresse e a adaptação, do que outras profissões que não dão plantão, que tem uma rotina regular, que consegue almoçar em casa. Somos expostos a riscos ocupacionais inerentes à nossa profissão. Quem nunca deu um plantão? Eu dava plantão no Lourenço Jorge, eu não tinha nem cama para dormir. Praticamente dormia sentada. Então, assim, são coisas que a gente vai se adaptando. Então, o nosso limiar, né, do sofrimento, ele aumenta. E a nossa atividade é desgastante, né? E aí ele propõe medidas preventivas e, olha aqui, ó, estímulos a atividades esportivas. Esse é um outro estudo da Associação, da Revista Brasileira de Educação Médica também, que as nutricionistas fizeram com os estudantes de medicina e analisaram que no primeiro ano da faculdade, 18,75% já tinha uma prevalência de obesidade, de sobrepeso, desculpa. E que no 6º ano aumentava para 83,3%. Ou seja, a faculdade de medicina, né, ela é prejudicial à nossa saúde. E aí a gente acha que vai melhorar na residência. Depois da residência, eles ganhavam de 7 a 9 quilos. E aí também, né, isso aqui são gráficos do nosso estudo, daquele estudo que eu mostrei para vocês. Olha a redução de 50% da prática de atividade física antes da faculdade, durante e depois da faculdade.
É claro que tem exceções, claro que tem gente que consegue manter ou diminuir um pouquinho menos, ou até aumentar, mas não é a regra. A maioria não consegue manter. E quem entra fazendo atividade física? Quiçá quem não entra, né? Se você entra sedentário, a faculdade não te ajuda em nada a ser ativo. Mesmo... Ah, não, e aí 60% diz que é porque não tem tempo, a gente não aprende nada na faculdade sobre gestão de tempo. E a gente pergunta, bom, mas você considera a prática de atividade física regular importante para o tratamento de doenças? 99% diz que sim. Então, a gente tem a consciência, mas a gente não sabe. E aí, esse prejuízo só é para o médico? Será que só o médico se prejudica? Só a médica se prejudica com isso? Não. Ups. Os pacientes se prejudicam, porque nós, médicos, temos um potencial de desempenhar um papel fundamental na modificação do estilo de vida dos nossos pacientes. Uma vez que nossos conselhos são frequentemente respeitados e os médicos têm a capacidade de motivar seus pacientes a mudar comportamentos prejudiciais à saúde. Então, a nossa palavra, a nossa imagem tem muito poder na relação médico-paciente. Tanta verdade que eu trouxe aqui uns recortes do Instagram e eu circulei 2 que eu acho muito importantes, como 2 pacientes, tá? Sempre pensei assim, dar o exemplo é fundamental. Aí que está o que eu sempre questionei. Como alguém poderá cuidar da minha saúde se não cuida da própria saúde? Eles não só observam, como eles sabem. E aí o movimento tem vários projetos na tentativa de ajudar, né, a nossa comunidade. A gente faz os posts, a gente conta histórias de colegas com os seus esportes para mostrar que é possível. Temos um grupo no WhatsApp onde a gente chega, troca informações, troca dicas, fala sobre medicina, fala sobre esporte. Publicamos o artigo, fizemos 2 congressos virtuais na época da pandemia, publicamos o livro, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, com as histórias. Enfim, tem muita coisa, gente. Bom, aqui agora eu vou começar a apresentar só alguns eventos, inicialmente virtuais, porque começou em 2019, aí logo veio a pandemia, e aí agora a gente já está com bastante presencial. Aqui são os congressos, aqui a história, contando a história do René Pereira, que é ele. Desafios na época da pandemia, desafio do calendário, né? A gente já está na 5ª edição, foi a 5ª edição, são disputa de fotos esportivas, onde os vencedores formam um calendário físico para botar no consultório. Isso é estimulante, o paciente olha, vê e se encanta, na verdade. Esse médico aqui, é o Breno, ele é transplantado cardíaco e faixa preta de jiu-jitsu. Bom, algumas participações de entrevistas, lives, o primeiro congresso que eu levei o movimento. E aí, o primeiro evento presencial foi o livro do Médicos Atletas, que a gente construiu, né, todo virtualmente na pandemia. Aqui estão 18 dos 23 coautores. O livro chama Médicos Atletas, 23 trajetórias e uma única paixão, o esporte. Aqui, cada colega de diversas especialidades, de diversos lugares do Brasil, contam as suas histórias, né, para estar estimulando, mostrando que é possível. Isso foi em dezembro de 2021. Aí depois começou a vir mais eventos presenciais. Aqui na Barra da Tijuca, a gente está indo para o 3º Rio Surf Doctor, que é um campeonato de surf de médicos e estudantes de medicina. É muito legal, é no formato de campeonato mesmo. E aqui foi na época da pandemia, a gente saindo da pandemia, né, fizemos uma faixa, teve toda uma homenagem. Participação nos congressos brasileiros, né, Congresso Brasileiro de Medicina do Exercício e Esporte, onde a gente contou a história do livro. Congresso de Medicina Geral da MB. Visita às faculdades de medicina, né, essa daqui foi a visita à Faculdade de Valença, para conscientizar os estudantes de medicina desde a faculdade. Evento também das ligas da Faculdade de Medicina de Volta Redonda. Aí aqui a gente tenta, né, vai se organizando e vai tentando participar, montar equipes para ir nas corridas. Aqui foi um almoço pré-maratona, Maratona do Rio. Aqui foi uma corrida noturna, aqui uma corrida do Outubro Rosa. Outro evento organizado pela Liga da Faculdade UNAERP Guarujá, também com atividade física.
mais aqui também um congresso de ligas de medicina da Faculdade de Valença, tinham 1.500 estudantes de medicina. Foi sensacional, assim, você vê que eles querem, desde a faculdade eles estão precisando de ajuda. Aqui o Congresso Latino-Americano de Anestesia. E esse aqui foi o último, né, a última participação desse ano. Na verdade, a última está sendo essa, que foi o penúltimo, foi o Congresso de Medicina do Estilo de Vida, onde a gente montou um workshop, né, do Exercise Medicine Brasil, com o diretor do Brasil. Teve também divulgação de livros, da assinatura. Bom, fizemos, né, a corrida virtual do Médicos Atletas, foi a primeira corrida. Érica, seu kit está chegando. Ano que vem eu vou organizar isso. E aí foi muito legal, porque foi virtual, né? Uma corrida virtual, você corre aonde você quiser, em qualquer lugar. Só que o pessoal estava tão empolgado que nos grupos do WhatsApp organizaram vários pontos pelo Brasil e correram juntos. E muitos se conheciam virtualmente, mas não se conheciam presencialmente. E assim, a sensação de tribo, de estar falando a mesma língua, foi muito legal. Isso aqui em São Paulo, organizaram uma pessoa para entregar medalha. Isso aqui no Espírito Santo. Aqui em São Paulo também, interior de São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal. Isso aí eles foram marcando, eu falei, gente, o negócio está indo Brasil todo. Bom, o nosso site foi totalmente repaginado, né? Eu contratei uma empresa para botar foto dos nossos, aqui não, foto dos nossos colegas mesmo, são todos médicos atletas. O site é medicosatletas.com.br. Bom, e a Isa aqui eu estou trazendo também em primeira mão, a gente mudou a logo, né? Essa logo aqui, algumas pessoas falam, poxa, mas você aqui só está falando da corrida. Não, aqui a ideia não é corrida, o esporte em si, é a vida corrida. Somos nós, médicos, correndo para ir lá e fazer um treino, seja onde for, fazer uma caminhada, fazer qualquer coisa, mostrar que a nossa vida é corrida, mas a gente está de tênis, a gente consegue se adequar, né, e equilibrar essa rotina. Bom, aí, já que a logo está mudando, eu vou ter que mudar todos os nossos produtos, né? Essa logo vai ser a retrô. E aí, quem quiser aproveitar, está rolando uma queima de estoque lá no site da lojinha, que é medicosatletas.com. Bom, gente, em planos futuros, isso, continuar buscando o apoio das sociedades, dos conselhos, fazer mais eventos, buscar parceiros para apoiar, fazer mais pesquisas na classe médica, nos estudantes de medicina, e dar mais aulas e palestras para divulgar isso, né? Esse é o meu estilo de vida, esse é o nosso estilo de vida. Quem já consegue, a gente tem que lutar, porque a nossa vida não é estática, então a gente tem que lutar para manter, mas quem não consegue não é impossível, acreditem. E aí eu finalizo com essa frase, um sonho que se sonha só é apenas um sonho que se sonha só. Porém, um sonho que se sonha junto é realidade. Esse movimento já não é meu, esse movimento é nosso, e estão todos convidados. Tem um videozinho que eu adaptei, que eu perguntei para os coautores o que é ser médico atleta. E aí eu pedi para o rapaz da edição, falei assim, ó, tira os homens, bota só as mulheres e aí bota para elas responderem o que é ser uma médica atleta. Pode rodar, por favor? Exercer a medicina que eu acredito, a medicina da saúde, a medicina da prevenção. É algo intrínseco para mim, o esporte ele sempre fez parte da minha vida. Para passar uma mensagem de que você não precisa ser nenhum profissional para praticar esporte, para ter isso como parte da sua rotina. Ser médico atleta para mim é levar uma profissão dupla. Ter meus horários como médica e meus horários como atleta. Hoje em dia eu sou um exemplo tanto para os meus familiares como para os meus amigos. Aprendi que cada pessoa é única e que cada medalha tem sua história e suas dores. E que a gente tem que se divertir, que a nossa obrigação é ser feliz. Mas eu acho que é ser exemplo, né, acima de tudo.
daquilo que a gente estuda durante toda a nossa formação, né? A vida é feita de escolhas, então quando a gente escolhe ser praticante de atividade física, sabemos que vamos ter uma longevidade muito mais proveitosa. Você ser um exemplo vivo para o seu paciente daquilo que você prega na teoria no seu consultório. E juntos, esporte e medicina me ensinaram o que é saúde de verdade. O esporte está em tudo na minha vida, né? Aqui, ó, no meu consultório, nas minhas medalhas, nas minhas imagens. Então, assim, eu acordo com esporte e durmo com esporte. Para mim, ser um médico atleta é ser um médico que vive o que prescreve. Colocar em prática todos os dias o que eu peço para os meus pacientes fazer. Ter o mesmo zelo com a minha vida que eu quero que eles tenham com a vida deles. Você acaba sendo exemplo de uma pessoa que conseguiu, apesar da vida corrida, inserir os hábitos mais saudáveis no dia a dia. Para mim fez todo sentido, porque é claro que médicos felizes, ativos, saudáveis, é igual a pacientes felizes, ativos e saudáveis. Então não perca esse livro que tem histórias muito inspiradoras e promete. Olá pessoal, somos Michele e Fábio, médicos apaixonados pelo esporte e fundadores do movimento Médicos Atletas. Durante esses anos descobrimos relatos fantásticos de colegas médicos e estudantes de medicina e seus esportes. Foi com esse propósito que nasceu o livro Médicos Atletas, 23 trajetórias e uma única paixão, o esporte. Em cada capítulo, o leitor irá encontrar relatos de como a prática de esporte é um dos aliados mais importantes para melhorar a qualidade de vida e garantir uma longevidade saudável desses profissionais. Venha conhecer o nosso livro e fazer parte do nosso movimento.